Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos na série Documentos, que faz o registro dos doutores que defenderam recentemente, né? E aqui o Corbani, ele faz parte do grupo Palavra Viva, da Universidade do Espírito Santo, e defendeu recentemente a sua tese de doutorado chamada É a Dialética uma Ciência Política? Um estudo político-filosófico do político de Platão. Na Universidade Federal do Espírito Santo, em novembro de 2023. Então, gostaria de pedir que ele desse uma introdução, como ele se aproximou desses estudos. Boa noite, tudo bem, Corbani? Tá, por favor, como você se aproximou desses estudos? Eu estudo Platão desde a graduação, né? Eu fiz monografia em Platão. Naquela ocasião, eu estudava mais os diálogos médios, especificamente a República. Depois, eu fiz o mestrado especificamente sobre os livros do centro desse diálogo de Platão, que é de meia-idade, especificamente analisando as 3 imagens que estão no topo, né, e centro da obra, que é a imagem do Sol, a imagem da linha dividida e a imagem da caverna. Mas o mestrado é aquele estudo, né? A gente inicia um caminho de pesquisa. E aí, o Platão dos diálogos, ele aliás, eu acho que essa é a face de Platão mais lembrada, da parte final aí da redação dos diálogos de Platão. E aí, no doutorado, eu já fui fazendo esse caminho para chegar no doutorado e entrar no político, o diálogo político de Platão, que é um diálogo de velhice, e dialoga com a República, com as leis, em termos de temática, e também dialoga com o teteto e o sofista, em termos de temática também, no sentido de que é uma obra, né, voltada ao conhecimento, mas ao conhecimento político, especificamente, né? E aí, como é que vai funcionar a dinâmica? Eu já vou apresentando ou você vai fazendo a pergunta? Como é que... Acho que você pode começar, porque você começa, na verdade, no Mênon, não é isso? Ok. Aí, do diálogo, lembrado mais, assim, por causa da epistemologia, né? Essa coisa das ideias e tal. Muita gente estuda Platão nessa parte mais epistemológica. A parte, apesar de ser um pensador que deu muita atenção à política, né? Platão, o tempo todo nas suas obras, ele é político do início ao fim. Herança da Grécia, de Sócrates e tudo mais. Mas, especificamente, o político, ele é pouco estudado. Talvez por causa até do nome político, né? É um conteúdo ali, né? Que talvez não chame muita atenção. E é um diálogo que ficou meio que esquecido. E é um diálogo muito interessante, porque trata do conhecimento político e trata de responder algumas questões que os diálogos anteriores não foram respondidas, especificamente na República. E a proposta de Platão era escrever 3 diálogos, outro diálogo, né, para saber quem é o político, e a intenção, isso está nos livros, nos diálogos, era escrever um 3º diálogo chamado o filósofo. Curiosamente, Platão não escreve o filósofo, ele escreve depois as leis. E é uma coisa meio enigmática, por que não escreveu o filósofo, né? Então ficou a cargo do político. Eu interpreto assim, responder um pouco essa questão, né? Mas colocar o filósofo na sua praxis, que é o que a República não fez. A República ela fala da formação do filósofo, mas não fala o que o filósofo faz na praxis, na vida concreta. E a investigação desse Celular. Tá bom. Tá? Beleza, Enquanto isso, obrigado. vamos perguntar então para o Aldo sobre... Aldo, você está aí? Você poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho? Assim, então, um trabalho que eu herdei, né, por assim dizer, né, da professora anterior, de filosofia antiga, mas que tem tudo a ver com o que nós trabalhamos, né, que é a questão da política, certo, nos antigos,
A gente tem trabalhado isso nos estoicos e, obviamente, né, os estoicos eles se inspiram muito em Platão. Então, veio a calhar, realmente. Veio a calhar. E é um tema que eu acho interessante, mas que não é estudado assim, academicamente. É raro alguém ver alguém, como o próprio Wellington está falando, né? É raro ver alguém estudando esse caráter político do pensamento platônico. Os pesquisadores evitam isso por uma série de questões, né? Ainda mais o político mesmo, né? Porque o político não representa algo que seja palatável para certas classes, né, brasileiras, né, e que desejam submeter, né, o povo à ignorância ou guiá-los através de uma boa mentira, certo? Então, não é um tipo de diálogo palatável. Então, eu acho que o Erickson falou, inclusive, isso, né? A dificuldade de achar referências bibliográficas em português para tratar do tema. Quase ninguém trata do tema. Então, por razões, eu acho que são políticas, existe essa concentração no Brasil em torno da República, né? Todo mundo fala da República o tempo todo, né? E a sociedade verticalizada, né? Que é também um retrato da nossa sociedade, né? Um retrato da sociedade na qual há donos da verdade e há aqueles que devem ser enganados ou devem ser persuadidos, né? O povo em geral. Então, são poucos que trabalham o político, como o Urbani trabalhou, né? E vem a relevância do que o Platão está fazendo ali, porque uma coisa que eu sempre digo é que o Platão é um monte de filósofos ao mesmo tempo, né? Ele não é uma só voz. A cada diálogo ele vai apresentando teorias, ele mesmo vai refutando essas teorias, apresentando outras, né? Então a República é o momento do diálogo, o momento do pensamento de Platão, né? Que o próprio Platão supera, certo? Por exemplo, no político. E esses diálogos últimos da velhice de Platão são extremamente importantes. O político, as leis, né? Sofista, os diálogos que mostram realmente Platão na sua maturidade e vencendo, rompendo uma série de teorias que geralmente são associadas a ele, como se ele tivesse dado assentimento a elas, né? Como se ele tivesse criado essas teorias e sustentado elas ao longo de toda a vida, o que não é verdade. Inclusive, ele vai falar do filósofo beneficiando a sociedade, né, auxiliando a comunidade, algo bem interessante. Mas isso está lá na frente, né? Então, o Corbani estava dizendo, obrigado, Aldo, ele está falando, né, esse livro ele está mais ou menos entre a República e as leis, então ele muitas vezes não é trabalhado, é isso, Corbani? Exatamente. Então, me ouvem bem? Sim. Exatamente, é um livro um pouco esquecido. E, assim, a metade do livro, realmente, ela tipo assim, confunde um pouco. Inclusive, alguns teóricos de muita relevância, inclusive desse século, entendem o político como se o conteúdo dele, que é a investigação do homem político, fosse apenas um pretexto para Platão demonstrar os exercícios dialéticos que a obra faz. Mas isso tem mudado e eu também concordo. Eu acho que o conteúdo da obra deve ser levado muito em conta, que Platão ele não está brincando ali quando está a fim de investigar de fato, né, quem é o político, que é, na verdade, o filósofo na vida prática, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa distinção entre o filósofo e o político ela é dificílima. Na República não há essa distinção. Então, lá, né, Platão diz, né, que os reis se tornem filósofos, os filósofos se tornem reis. Então, a condição básica para você governar o Estado é você ascender ao saber filosófico, né? Ao fim da dialética. E aí, isso basta. Mas a República, ela peca em quê? Ela não mostra o como. Então, a minha interpretação, já adiantando um pouco, é que Platão, nas obras tardias, ele mostra o filósofo num caminho descendente, depois que ele avista esse bem, que é o centro da ética socrática, e Platão transforma esse bem em ideia do bem, né? Ele pega esse elemento que é fundamental a qualquer sociedade, que é o bem, não existe sociedade que não tenha
uma noção de bem em torno do qual, né, da noção em torno da qual essa sociedade vai se reunir. Então, o bem é fundamental para qualquer sociedade. Então, ele pega isso da ética socrática, que é uma coisa que não está ainda, né, sendo colocada aí como ideia, e Platão depois fala, tem como a gente conhecer isso? Aí ele transforma o bem em ideia, né? Mas depois do filósofo avistar essa ideia do bem, ou esse bem, depois ele ir até o fim da dialética, há a descida, que é justamente a descida para o interior da caverna. E é isso que a República não mostra. E, para mim, nas obras tardias, Platão abandona o modelo matemático, desde que ele fez as viagens dele à Sicília, teve contato com os pitagóricos, né? Ele volta para Atenas, e o primeiro livro que ele escreve é o Meno, como um livro didático a ser estudado na academia. O Meno traz essa proposta que tem a reminiscência, que tem toda essa herança pitagórica, ele leva isso para dentro da academia e leva a matemática. Então, a primeira vez que a dialética aparece é no Meno. Só que ela aparece no Meno, mas ainda não aparecem as ideias, não aparecem as formas. As formas vão aparecer só no diálogo seguinte, que é o Fédon. E também é um diálogo que fala de reminiscência. Então, ali Platão também é pitagórico. E aí, detalhe, só que o Fédon, ele fala de forma como, né, essa coisa de o que é a forma, né? O fundamento. Por que ela é a verdade? Porque ela é a causa. Então, diferente da oscilação da opinião, você encontrar a razão de uma coisa é encontrar uma estabilidade. Platão o tempo todo está atrás de uma coisa chamada estabilidade. E aí, então, o que ocorre ele fala, né, de forma no Fédon, mas não se fala ainda em ideia do bem no Fédon, né? Ele tá tudo ok, parece que todo mundo sumiu. Ainda tá oscilando ou tá ok? Tá ok. Então, aí o Fédon não fala em ideia do bem, mas fala que o bem, né, é o elo que mantém todas as coisas unidas e ligadas. E aí, mas fala em forma. Aí, depois de conhecer a forma, há essa investigação, né, das formas para as coisas. A República, então, ela vai um pouco mais adiante, ela vai até essa noção de forma, e ao invés de realizar um caminho de descendência, que está lá, né, expresso na linha dividida dos objetos matemáticos para as coisas, a República faz um caminho de ascendência, que é justamente o salto que a dialética vai dar da matemática para as formas morais, que é a forma do belo, a forma do bom, a forma de justiça, a forma do bem. E aí é disso que se trata nas obras tardias. Depois que o filósofo ele avança, né, e alcança esse fim da dialética, que é a noção de bem, essa ideia do bem, ele vai fazer esse caminho de descida de novo para a caverna. Só que a República, embora ela narre o cara descendo para o interior da caverna, ela não diz o que esse cara faz no interior da caverna. Então, o Platão, no político, ele vai mostrar o filósofo na ação. Então, tanto no sofista quanto no político, né, nas obras tardias todas, inclusive nas leis, é como se o filósofo ele estivesse já colocando em prática o conhecimento adquirido. Então, não é mais o modelo matemático que vigora, não é mais uma dialética calcada nas hipóteses, mas é uma dialética que se aproxima das ciências naturais. Tanto é que no político, o homem vai ser definido como um bípede sem plumas, né? Só que definir o que é o homem não é definir o que é o político. Então, a dialética somente ela não basta para definir quem é o político, e aí entra outras questões para frente no diálogo para tentar dar conta de responder essas questões. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que essa dialética que é praticada no sofista, e desde o Fedro, no sofista, e ela é inaugurada no Fedro, inclusive, depois ela vai para o sofista, e né, o político ele aplica ela a esse horizonte da política, é a dialética que não é mais calcada em hipótese, mas em reunião e divisão, que é a dialética que vai procurar de algum modo, se encontrar a relação, a articulação, a partir das juntas naturais, né, de espécies que se conectam
conectam a um gênero, né? Então, a divisão é muito mais próximo da biologia ou das ciências naturais. Então, é uma dialética muito mais horizontal, não vertical, como a dialética da metafísica da República. Então, é um fazer que é um fazer mais voltado para a prática, né? É isso que traz o político. E talvez uma das coisas mais interessantes que a tese me levou a descobrir é que esse tipo de saber que o político ele tem nessa descida da visão do bem é um saber que ele não pode ser puramente intelectual, do ponto de vista teórico puro, ele tem que se misturar a uma expertise, que é a expertise que nasce das experiências. E aí que está a fronteira entre dialética e ciência política, né? O cientista político, ele é, digamos, alguém que ele vai ter que ter um saber que vai além do saber do dialético. Embora a dialética ela esteja no topo, lá na República, mas ela não dá conta de responder as questões e os problemas da polis. E esse tipo de saber que o político vai desenvolver, o que ele tem, que é diferente do saber dialético, é o saber fronético, é a frônesis que é fundamental para dar conta dessas questões da polis. Gente, eu estou sem conseguir ver a galera, mas tá tudo ok aí, né? Tá tudo ok, tá tudo ok. E aí, o que ocorre? Na linha dividida, Platão ele estabelece 4 níveis, né, lá na República, de conhecimento, digamos assim, né? Tem o nível das suposições, que é o mais precário, que é um saber, poderíamos dizer assim, mas é opinião sobre sombras e reflexos, que é a icacia. Depois tem pistes, que é a crença em objetos materializados, seres vivos, plantas. Acima disso, você já entra no horizonte das ideias, nas ideias típicas das ciências, ideias que ainda podem ser representadas no plano físico, tipo, eu gosto de dar o exemplo do triângulo. Você tem a forma geométrica do triângulo, que é um objeto matemático imaterial, mas ele é a verdade dos triângulos, por exemplo, materializado, triângulo de plástico, triângulo de madeira, você pode tacar fogo, né, que os triângulos vão sumir, mas a ideia, a forma geométrica de triângulo, ela vai permanecer. E aí, esse tipo de conhecimento instrumental, típico das ciências, digamos, típico das ciências, né, a matemática, as ciências naturais, é um conhecimento dianoético, então é o nível da dianoia, que é justamente um conhecimento que ele precisa, né, estar articulando premissas para chegar numa conclusão. Então, é possível conhecer ideias, né, com dianoia? Sim, porque você pode articular essas formas, né, e depois, digamos assim, avançar, né, em relação a uma conclusão, né, a hipótese de uma conclusão. Mas há ainda um nível de conhecimento que a linha mostra, que é o conhecimento que advém pela gnosis. Esse conhecimento ele não envolve mais processos. Então, não há mais, digamos, esse pensamento instrumental, né, tipo da razão instrumental. É um pensamento que ele é um ato de visão, é um insight, é a compreensão súbita do todo. É exatamente esse tipo de conhecimento noético, que é o conhecimento típico dos filósofos que avançam em direção às formas morais. Esse conhecimento, né, as formas morais, elas não podem ser desenhadas no plano físico. Ninguém pode desenhar o bem, a justiça, embora você faça uso dessas noções para organizar a sociedade. E esse tipo de conhecimento, ele é fundamental, porque ele é a base.
Então, ali no contexto da República, você tem essas 4 operações da alma, né, digamos assim, mas falta uma. E essa uma é justamente a frônesis. Que a frônesis, ela é, digamos assim, esse tipo de conhecimento que é como um pensamento que passa pelas vísceras. Então, digamos, é um conhecimento sobre o que está em fluxo, né, em movimento. Então, esse tipo de pensamento é próprio do conhecimento político, que o político ele precisa saber, né, o time, então, por exemplo, o momento oportuno, né, o kairos, de ir para uma guerra, ou de saber quando é que entra um discurso, e que discurso que entra e tal. E só a dialética ela não é capaz de dar essa expertise. Então, a frônesis, ela nem é diálogo, nem é noesis. Ela é, né, a noesis, essa noção do bem captada pelo intelecto, mas depois voltada para o que é fluxo e movimento. Então, por isso que ela é a sabedoria, né, ou a inteligência. O Aristóteles vai chamar disso, sabedoria prática, mas ela eu considero que ela é inteligência prática, porque noesis é inteligência, e frônesis é uma mistura de frem, que em Homero tem a ver com película que envolve o coração, diafragma, depois vira fronis, fronel, e aí então você mistura o que é corpo, frem, com aquilo que é noesis, né? Então, ao mesmo tempo, você tem um mesmo órgão, que é o nous, que é o olho da alma, né? Ele, quando se volta para coisas que precisam de articulações lógicas, é diánoia. Quando esse nous ele volta para aquilo que é imóvel, ele vira noesis. Então, a visão súbita do bem ou das formas morais. E quando esse mesmo nous ele se volta para aquilo que é fluxo e movimento no campo prático da vida, aí então ele está produzindo, gerando um tipo de inteligência diferente que é a frônesis. E é exatamente essa inteligência que sabe calcular a conveniência, a oportunidade e a justa medida, né? O metrion que o político traz, que é uma novidade em relação aos outros diálogos de Platão. Platão vai falar que é uma forma de medida qualitativa, é aquela, né, que não é dialética, ela não vai dividir por espécies e gênero, embora a dialética ainda seja importante, porque, né, é preciso operar divisões ainda, mas só dialética não é suficiente para definir o que é um político. Para você definir o que é um político, você precisa da frônesis, você precisa de uma medida, é uma medida que somente o filósofo que vê a ideia, o bem, ele não consegue ter. Então, esse tipo de medida qualitativa é que Platão está trazendo como novidade nessa obra fundamental que é o Político. E ele dá um exemplo brilhante. Ele fala assim, olha, tal como numa construção de uma obra, né, você precisa do matemático para ir lá fazer as medidas, e depois que o matemático entrega os cálculos, vem o arquiteto, e o arquiteto, o matemático vai embora, ele entrega os cálculos e vai embora, puramente teórico. O arquiteto, embora ele saiba também de cálculo, ele permanece. Ele permanece e a função dele de algum modo, assim, teórica também, distribuir funções ou dizer como é que é para fazer aquela casa, né, aquela construção. Ele fica com os obreiros. Então, a política, ela é como, e Aristóteles continua isso depois, uma política arquitetônica mesmo para a cidade. Ela é uma ciência de comando. Ela é uma ciência que ela por que ela é, né, Aristóteles fala isso depois nas obras dele, a maior de todas, porque é ela que define quais ciências vão ser consideradas dentro de uma polis, dentro de um sistema político. Então, essa política, além dela ter uma parte, que é a parte que sabe fazer cálculos, né,
porque o filósofo é justamente esse que sabe operar divisões, é o dialético, mas ela não é somente dialética, ela tem que também saber, digamos, emitir, né, comandos assim para a arte militar, para a arte retórica, para a arte jurídica, na produção de leis. Então, quem vai ter esse tipo de noção, né, é a ciência que comanda, porque tem as auxiliares que são muito importantes para essa ciência, mas as auxiliares, elas não têm esse saber sobre o que é bom. Cada uma, quem vai saber a guerra vai ser a arte militar, quem vai saber fazer discurso é a arte política, mas quem vai saber o momento oportuno e como é que se conduz o conjunto de uma polis é esse saber, que é o saber político, que é o saber qualitativo, né, da frônesis. E isso é pouco estudado, porque a frônesis ela é um termo tão confuso e você encontra traduções como prudência, você encontra muitas coisas em traduções, você encontra traduções falando que nous é inteligência, não, nous é um órgão, ele não é parte de alma, ele é um órgão, ele tem que ser guiado. Aonde ele mirar, ele vai produzir um tipo de inteligência. Quando ele se volta para essas questões políticas, as questões de movimento, né, que envolve, né, a vida prática, então, ele, né, vai produzir esse tipo de conhecimento chamado frônesis. Então, a frônesis, ela é uma inteligência que ela gerencia, no fundo, porque o Aristóteles e o Platão consideram uma tripartição da alma, né? Então, a frônesis é um tipo de virtude que ela é a que vai colocar ordem justamente nessas instâncias desejosas do indivíduo, né? Você tem desejos mesmo, que são desejos mais carnais, mais, né? Desejos de beber água, desejo de dormir, desejo por sexo, né? Mas isso não é o único, você também tem desejos, por exemplo, por honra, por fama, por glória, é um outro tipo de desejo, tem a ver com timós, e aí, então, se você fica sem colocar a ordem nisso, há uma espécie de caos social. Então, a frônesis, ela é que vai dar a medida exata para escapar dos excessos e da falta, né? Do excesso e falta. Então, no momento em que ela equilibra esses dois tipos de temperamentos, né, você vai, de algum modo, encontrar uma maneira de estabilizar, né, né, a polis. E aí o político, ele é assemelhado ao tecelão, né, o dirigente político é assemelhado ao tecelão justamente por isso, porque o tecelão, né, ele vai pegar os fios, né, flexíveis da trama e os fios rígidos da urdidura, e ele vai trançar um tecido de lã, que é um tecido de proteção, e esse tecido, né, bem ajustado, ele vai cumprir essa função de, digamos assim, proteger o corpo. O que Platão está querendo fazer no político, usando esse paradigma da tecelagem, é justamente isso. O cientista político, o filósofo político, ele vai, por ele conhecer as instâncias do indivíduo, por ele saber como é que funciona a frônesis, ele vai, de algum modo, enxergar nas pessoas aqueles que tendem, por exemplo, a coragem como virtude e tendem a moderação, que é um outro tipo de virtude, e vai alinhar essas diferenças em uma mesma opinião, digamos assim, sobre o que é o bom, porque esse indivíduo que é o político, ele, como eu falei, no fim da dialética, já sabe o que é essa noção de bem, mas quando se volta para o plano prático, essa noção de bem vira a noção de bom, né? Então, depois de alinhar essas diferenças em torno da justiça, da beleza e do bom, então, ele vai tecer esses dois tipos de fios, né, que é a coragem e a moderação, isso nas pessoas e não mais na alma, como está lá na República, e aí vai tentar escalonar, ou, digamos assim, fazer com que essas pessoas ocupem as funções
dentro da máquina política, a máquina que governa, e isso bem trançado, você consegue produzir um tecido político. E esse tecido é um tecido de proteção, e que cobre todas as pessoas da cidade. Tendo feito esse tecido de uma maneira, digamos assim, né, bem organizada e dividida, ao fim, a palavra que importa mencionar é: você garante a estabilidade e a felicidade da polis. Então, a política, ela é definida em Platão, já estou encerrando, porque ela é uma ciência do cuidado, porque igual o pastor, ele, digamos assim, ele tem lá a criação de ovelhas, o político, ele não é um pastor, ele é um governante que vai cuidar também da comunidade humana. Além disso, a política é uma ciência dos laços, porque ela gera esses laços sociais, ela sabe trançar as pessoas para produzir esse tecido social, e a política é uma ciência arquitetônica, porque ela comanda as outras ciências dentro da cidade, ela que vai dizer o quando e o como, através dessa sabedoria chamada Afrônios, está aliada ao Kairos. E, por fim, a novidade também que a tese traz é que ela é também uma ciência crítica, porque ela é dialética. Então, ela sabe operar divisões de acordo com as articulações. Platão até usa um exemplo que é da vítima sacrificial. Você tem que dividir um todo em partes, mas não de qualquer forma. Você tem que encontrar as juntas naturais. E depois você tem que fazer o caminho inverso, você tem que juntar isso. Então, são os dois momentos da dialética, divisão e reunião, colando as partes através da articulação, né, das juntas naturais. E aí, então, ela tem essas 4 características: cuidado, né, essa característica da crítica, porque ela sabe dividir, ela é também uma ciência, né, arquitetônica, e é uma ciência do laço. Perfeito, muito obrigado. Vocês viram aí a qualidade do trabalho, né? Então agora nós vamos para as perguntas, e quem gostaria de começar? Joelson? Sim, pode ser. Parabéns, Curbani, realmente vou usar as palavras que Aldo sempre usa, né? Trabalho de fôlego, né, Aldo? Realmente nós temos. Mas, Curbani, eu achei muito interessante e fiquei um pouco confuso, mas isso não pelo seu trabalho, é por minha falta de conhecimento mesmo. A questão da frônesis. Porque quando você traça o argumento da linha dividida, você tem uma hierarquia aqui, você tem a conjectura, a opinião, a pistes, não é? A dianóia, a noesis. Você tem algo bem geométrico mesmo, não é? O argumento da linha dividida. Eu fico pensando onde é que a frônesis entra. Existe alguma hierarquia para a frônesis? Porque ela me parece um produto gerado a partir, como você disse, dessa expertise, desse conhecimento intelectual. Aí eu fico olhando onde é que ela está nisso, porque ela é uma ideia que está solta ou ela realmente é um subproduto, um produto dessa interação? Então, eu queria entender um pouco melhor isso, que eu achei bem interessante isso. Qual é o lugar dela? Porque Platão arruma tão certinho os argumentos, e a frônesis fica assim, onde é que ela está? Né? O que é? Ela surgiu, né, dessa interação? Por favor, Curbani, me ajude aí. Maravilha, meu amigo. Ó, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Deixa eu te falar. Né? Ó, detalhe. Cara, isso é uma coisa que eu acho que eu ainda vou passar pelo... Eu quero ir nessa Ampof agora, justamente falar sobre essa questão. Eu quero encontrar os caras para receber as devidas pancadas. Porque o que acontece? A linha dividida, isso é uma novidade que a tese mostrou. A linha dividida, ela é Você uma pode imagem... repetir que falhou um pouquinho. Falhou. Vou repetir. A linha dividida, ela é uma imagem que ela não considera a política. Ela não mostra o político em ação. Por isso que a frônesis não aparece. Então, ela é um movimento, de fato, geométrico, alinhadinho, de subida até a nós.
Agora, aonde está a frônesis? Na descida. Então, a frônesis, ela é o filósofo entrando na caverna. E é aí que a frônesis aparece. A minha insistência, hipótese e a minha defesa é exatamente, ela não aparece porque aquilo não era temática, ela só vai aparecer no político. Então, a República não conseguiu mostrar o filósofo em ação. Então, a frônesis, ela é, de fato, a dialética na sua descendência, depois da nós, depois da visão súbita do bem, depois como diz o Cornford, depois do ato puro de visão, que é o que o Stenz também vai dizer, que é porque a dialética ela tem duas partes, ela tem a diánoia, que é as formas que são representadas, né, está no horizonte das ciências, mas a dialética também ela tem uma outra parte, que é a parte intuitiva, que é a do salto súbito, em direção à ideia do bem. Exatamente assim, ver aquilo que não precisa de processo, né? É captar aquilo que não se pode, né, articular logicamente, é uma intuição pura. Então, o que acontece? Depois dessa intuição, dessa visão, há um movimento, que é o movimento de descida. Então, essa descida é entrar de novo na zona da diánoia. Então, é entrar de novo no pensamento processual do tipo científico. Por isso que a ciência, que a gente chama, eu estou dizendo aqui, insistindo que isso que se produz nas obras tardias não é mais metafísica, é ciência, porque você desce da nois, desce da visão do bem e entra na zona da diánoia, na zona das ciências. Então, o sofista, ele produz ciência. Agora, ele não produz política por quê? Porque ali é estritamente a dialética dianoética. O sofista é dividir por gêneros. Agora, quando você vai para o político, aí você tem duas coisas acontecendo ali, duas operações da alma. Você tem a operação científica ainda, a diánoia, mas você também tem a operação fronética, que é justamente esse outro tipo de medida que o filósofo do sofista e o filósofo da República não conseguiu considerar, que é essa expertise de voltar, né, o conhecimento desse bem para aquilo que é a vida prática, para aquilo que é o filósofo na ação. Então, se eu fosse colocar uma hierarquia, a frônesis, ela está nessa descida da nois, entrando na zona da diánoia, com o acréscimo dessa metrética nova que o sofista não trouxe e que o político vai trazer, que é essa maneira de medir que leva em conta não quantidades, mas qualidade, que é a conveniência, a oportunidade e a justa medida que escapa dos excessos, né, e da falta. Então, ela está ali, nessa dialética, ela ainda tem nois nela, mas é uma dialética pé no chão, entendeu? Aí, assim, você vai dizer, eu não encontrei, cara, para falar a verdade, é por isso que eu falo que a tese é uma coisa genuína, assim, né, toda tese, porque, assim, isso é uma coisa que eu quero escrever sobre isso ainda, que eu não encontrei ninguém falando sobre isso ainda. Eu que estou colocando essa frônesis na linha dividida. Eu não vi ninguém colocar isso ainda, entendeu? Mas essa é a minha hipótese, os diálogos tardios, eles são fronéticos. Não, e com essa sua tese, você tem um caráter qualitativo de todas as profissões. É você encontrar esse caráter frenético, como você fala, na arquitetura, não é? Nessa capacidade de fazer coisas, procurar esse caráter frenético, realmente é uma chave bem interessante. Muito obrigado mesmo. Muito bom, obrigado, Joelson Corbani. E o André tem uma pergunta? Opa, boa noite, Corbani. Parabéns aí pela sua apresentação. Interessante demais. Platão é um filósofo que não está na minha área de domínio, então minha pergunta vai ser muito mais amparada na minha ignorância de um filósofo sensacional, né, como Platão. E na linha do Joelson também vai na questão da frônesis, né? Eu vi que você falou também um pouquinho de Aristóteles e tudo mais, e a frônesis é um conceito, né, que está presente nesses dois filósofos, nesses dois gigantes aí da filosofia antiga.
Mas em Platão, a frônesis ela parece ser subordinada, né, à contemplação do bem, né? Ela é a descida, ela é a aplicação, né, do resultado da contemplação do bem na vida prática. E em Platão, tanto em Platão quanto em Aristóteles, ela parece que visa, né, uma harmonia, uma justa medida. Só que em Aristóteles a gente não tem, né, esse de contemplação do bem tal como a gente vê em Platão, né, essa descida. Então eu queria, se eu pudesse, talvez, destacar, né, algumas diferenças, ou talvez até pontuar as semelhanças também, entre a utilização, entre a construção da ideia de frônesis no Platão e em Aristóteles. Assim, como diz a galera, a gente começa casando com Platão, depois a gente quer dar uma namoradinha com Aristóteles, né? Eu ainda não fui ainda para Aristóteles, mas andei dando uma orelhada em alguma coisa, né? Mas é um cara para ser estudado. Várias das coisas que o Aristóteles continua, e o Aristóteles é um cara prático, né? Tanto é que ele se aproxima e explora mais essa coisa das ciências naturais, especificamente da biologia, penso eu influenciado por essa fase da velhice de Platão. Platão, lá no Político, está definindo o que é o homem como um bípede sem plumas. Você tem aí uma zoologia política. Aristóteles, lá na Política, vai falar que o homem é um animal político. Então, ele não está partindo do zero. Ele pegou este Platão. Eu já vejo uma política lá em Platão. Outra coisa que o Aristóteles vai trabalhar lá na Ética Nicômaco é a eudaimonia, que Platão vai fechar o político com essa palavra. No fundo, toda essa odisseia, essa travessia, essa ciência, ela é para produzir esse tecido para conseguir, né, levar felicidade a essa unidade que é a polis, né? Então, a frônesis, em Aristóteles, ela, embora não esteja subordinada a essa questão do bem como uma ideia, mas o Aristóteles, eu penso que ainda leva em conta o bem, mesmo que em outros termos, como um elemento fundante para a sua ética, né? Para a sua, digamos assim, para a sua filosofia. Mas ele traz mais para o chão, né? E a frônesis, ela continua sendo uma sabedoria prática em Aristóteles, como eu estou vendo em Platão, embora os teóricos não digam, né, não relatam muito, não descrevem muito a frônesis em Platão. É dificílimo. No meio da tese, eu liguei para o Aldo e falei, Aldo, socorro, cara, o que é frônesis? Como é que eu faço para entender melhor essa virtude? E aí eu lembro que o Aldo me trouxe uma coisa interessante, que ele falou assim, ó, a frônesis é a virtude por excelência, é aquilo que vai dar a noção de separar as coisas boas das coisas más, é algo assim que ele falou, e eu comecei a pesquisar a frônesis a partir dessa coisa que o Aldo me trouxe, né? Eu falei, não, preciso entender um pouco mais o que é isso, em Platão, né? E aí é exatamente isso, é uma habilidade prática de você definir o que é bom e o que não é, dentro das relações. No Aristóteles, a frônesis continua tendo essa função de sabedoria prática, mas, ou então, assim, é uma habilidade, alguns tradutores vão traduzir frônesis como uma habilidade administrativa. E se você for pensar que a alma em Aristóteles, ela ainda é tripartite, tem 3 partes, então qual é a função da frônesis, que é uma virtude intelectual? Porque você tem as virtudes morais, né, as virtudes de caráter, né, e você tem as virtudes intelectuais. A frônesis está nesse campo das virtudes teóricas, intelectuais. O papel dela é orientar as outras partes, as outras funções. Então, por isso que ela tem essa função ordenadora, administrativa, organizadora, para promover a harmonia, tanto na polis quanto no indivíduo. Então, por mais que tenha essa diferença em relação à questão do bem metafísico, digamos assim, do bem como ideia, né, você ainda mantém os mesmos postulados para uma vida política. Assim eu leio, né? Você tem a frônesis aí como uma coisa que vai colocar ordem na casa, né? Mesmo em Aristóteles. Agora, eu pretendo, né, num pós-doc, e é a minha proposta agora, eu tenho que conversar com o Aldo,
estudar só a Frônesis, para eu ver de fato assim, e aí eu tenho que conversar com Aristóteles nisso, e tenho que ir em outros pensadores que vão usar esse termo, né? Tem muitos pensadores que vocês estudam que vão ver a Frônesis também com a sua, né, relevância assim, fundamental para a vida prática, e aí eu quero devotar minhas energias justamente para tentar entender um pouco mais isso em Platão, mas também, assim, deixando um pouco e caminhando na direção do Aristóteles aí para cima, para ver o que é isso, como é que se articula. Então, eu vejo que há uma continuidade, a Frônesis não está afastada daquele sentido que o Platão deu para ela em suas obras. Se você for para os primeiros diálogos, então, os diálogos socráticos, ali aparece, engraçado que eu fiz essa pesquisa, a Frônesis, ela aparece nos primeiros diálogos, Protágoras, Górgias, e vai aparecendo. Quando chega nos diálogos metafísicos, ela some. Tanto é que, na República, qual é a sabedoria, né, aquela que vê o bem? É a Sofia. Não se trata de Frônesis, porque Frônesis vê o que é fluxo e movimento. Frônesis não vê... Você, para ter Frônesis, você já tem que ter visto, digamos assim, lá no sistema de pensamento de Platão, para você ter Frônesis, você já tem que ter visto. Mas agora você entra numa outra zona. Então, digamos assim, nas obras metafísicas, a Frônesis some. E aí usa-se o termo Sofia. Quando ela volta exatamente nessa descida do sofista para frente, né, no político, e aí o Filebo, e por aí vai. Muito bom. Temos uma pergunta aqui do público, ó. O Adriano está acompanhando, ele né, perguntou se a gente pode traduzir Frônesis por prudência, né, que é muito comum. E depois, né, então ele fala sensações, experiências, técnicas, ciência, enfim. Tem outro autor também que trabalha muito a Frônesis, a overdose de Frônesis, que é o Foucault, né? Você poderia comentar um pouquinho essa questão? Por que você acha que ficou como prudência? Não te ouvimos, Corbani. Você mutou ali. Tá entrando por outro. Peraí, que eu vou... meu celular... Estão conseguindo ouvir? Meu celular está acabando aqui a carga. Olha só, o termo prudência, e por isso que eu te falo, assim, a Frônesis, ela foi traduzido por muita gente, e ela pode ser entendida como prudência também, mas ela não é só prudência. Ela é inteligência, e não é nem... os modernos, eu sempre vejo assim, cara, as discussões contemporâneas, né, elas se perdem um pouco, porque elas começam a falar de razão prática, razão pragmática, razão instrumental. Depois da escola de Frankfurt, tudo virou razão, mas não é somente processo que dá conta do real. Não é só pensamento dianoético, não é pensamento só instrumental. Não é articulação de premissas para chegar em conclusão. Você tem outras coisas, outro tipo de inteligência que a gente tem que explorar. Então, a inteligência noética, essa do ato que compreende a totalidade, é um tipo de inteligência que a contemporaneidade não explora tanto. Outro tipo de inteligência que a contemporaneidade não explora tanto é a Frônesis, que é esse tipo de inteligência que se volta para o que é o time, o fluxo, o movimento. Eu vi o Paul Ricoeur agora, escreveu, eles estão voltando. E eu vi vários, assim, a Hannah Arendt teve que ir a Aristóteles, o Heidegger teve que ir aos gregos. Inclusive, o Heidegger vai traduzir Frônesis como consciência moral. E o Gadamer, também, num livrinho dele, vai compreender Frônesis como inteligência, como consciência moral das coisas boas e más, que tem a ver com a ação do indivíduo e tal. Mas não é só consciência moral. Embora a consciência moral, né, esteja relacionada à Frônesis, ela é a inteligência que capta o que é fluxo e movimento. Ela é o pensamento que passa pelas vísceras, né, que passa pelo corpo, e o corpo na sua construção social. Tem teóricos que falam que essas duas zonas, né, essas duas dimensões da psique, elas são construídas socialmente. Os seus desejos por glória, por honra, eles são construídos socialmente. Então, em Platão, para você ter ideia, o intelecto ele é lá o suprassumo, né? Mas as instâncias desejosas, elas são móveis, elas são vacilantes.
Então, elas precisam de medida, e elas são construídas socialmente. Então, a Frones é esse tipo de inteligência que vai definir o caráter do indivíduo a partir de certos fundamentos ou de retas opiniões. Porque, na verdade, o que mesmo, você vai olhar uma sociedade, o que você encontra são opiniões, né? O tempo todo opiniões. Mas, assim, isso, você vai votar, dá certo, depende, né? Se você tem, como Platão diz lá na Carta 7, se você tem um político ruim, ele piora a opinião do povo. E aí, então, você tem essas duas instâncias, digamos assim, mais precarizadas, porque as opiniões, quanto mais fracas forem, elas menos gerem, elas menos organizam, tem menos frônesis. Então, assim, se você bota um político bom, ele organiza. Então, melhora as opiniões. Então, a opinião, na verdade, ela é importantíssima na política. Mas qual é a diferença? É que a Frones, ela te dá um certo tipo de base, de fundamento, que é exatamente o que vai organizar, administrar ou gerenciar tudo isso que é da ordem da ação. Por isso que ela está relacionada à consciência moral. Mas ela é mais que isso. Ela é uma inteligência que não se envolve só com processos lógicos, como a de Arnold. Ela não é uma inteligência que se volta porque é a unidade, né, o indivisível, aquele imóvel do Parmênides, não é Noém, não é Noesis. Ela é uma inteligência que, então, não é lógica nem direta, mas é uma inteligência política. Ela é uma inteligência que se volta para isso, que é fluxo e movimento. Como está definido por Platão, e quase ninguém leva em conta isso, mas minha tese trouxe, lá no Crátilo. E quem endossa, por exemplo, essa é o Sedley. Lembra, professor, que eu levei um dia um livro do Sedley, ele define lá, Frones noesis, é a contração de noesis com noesis, esqueci agora os termos gregos, mas tem ru, que é movimento, fluxo e movimento, esqueci agora os termos gregos. Foras kai ru. Então, é a contração de noesis, foras kai ru. Foras, né, e ru, que é movimento e fluxo. Então, ela é isso, é o intelecto voltado para isso que está na ação. Então, prudência passa, talvez em outros contextos encaixe melhor, mas quando você vai estudar Platão, e eu suspeito que isso se estenda a Aristóteles, ela não é só prudência. Ela é um tipo de sabedoria prática, de inteligência prática, entendeu? Talvez Palas Atena. Aldo, você gostaria de dar uma finalização, perguntar alguma coisa, por favor? Primeiro, falando sobre a extrema qualidade, né, do trabalho do Urpani, em que nós estamos assistindo, né, estamos já preparando um curso de grego para o segundo semestre, e semana que vem a gente conversa sobre isso, né, com calma. Exatamente. Vamos ter, inclusive, uma atividade excelente aí no próximo semestre, com o Gabriele e Cornélio vindo aqui, uma palestra para a gente, né, na universidade. E o trabalho dele é excelente, né? E vocês percebem, né, que o André, o Joelson, o Afonso, a gente trabalha estoicismo. Mas você falando, a gente entende porque, do lado do estoicismo, porque esses conceitos são trabalhados também pelos estoicos. Eu queria fazer só mais uma pergunta de fechamento, porque um dos conceitos importantes em Epiteto é justamente esse de articulação, de artru, né? E é esse de você encontrar juntas naturais, né? Então, eu queria que você esclarecesse para nós um pouco mais esse conceito de Platão e dissesse a que tipo de razão especificamente ele se liga, se é a Frônios, se é Dianoe, se é Nous. Então, esse tipo de né, método ou operação, ele é dialético, assim, em Platão, porque a dialética, ela vai, digamos, operar divisões por espécies, né? Então, Platão começa um exercício no político, que é o exercício da diérese, da diáresis, que é justamente pegar um gênero e ir dividindo esse gênero e sempre escolhendo
o ramo da direita para ir subdividindo. E aí tem uma série de divisões lá que passa pelos animais até chegar no ser humano. Mas ele vai aplicando esse tipo de divisão e de reunião em tudo. Então, quem vai conseguir, digamos assim, aplicar esse tipo de divisão é a dialética. Mas, como é que eu diria? A dialética, então, ela opera esse tipo de divisão por espécies, que é justamente esse entrelaçar que vai ser dado lá na frente, quando ele está construindo o tecido político. Mas não basta só saber, né, dividir, juntar, através dessas juntas naturais. Você tem que escolher, digamos assim, quem é que vai, ou quem tem condições de ocupar esses lugares dentro da máquina social. É aí que há todo um tipo de preparação do tecido, como o tecelão faz lá com a lã, ele pega e desfia, colhe a lã bruta lá e vai separando, e daqui a pouco ele faz o fio, né? E daqui a pouco ele estabelece qual vai ser o fio da urdidura, qual vai ser o fio da trama, e aí ele vai também, digamos assim, vendo, a partir de um processo educativo, quais são os indivíduos que estão preparados para auxiliar nesse trabalho que é a construção do corpo político. E aí, que são, de fato, quem vai, né, ser ali os elementos que vão governar a polis, porque ninguém governa sozinho, né? E aí, então, nesse trato, a educação ela vai vendo os indivíduos que tendem assim, mais para a virtude, por exemplo, da coragem, mais para a virtude da moderação, e aí, digamos assim, depois que né, há esse processo de, digamos, de preparação a partir da educação, o político vem e começa a tecer esses temperamentos e né, para ocupar essa máquina pública. Mas, então, assim, há nesse processo de habilidade, né, esse tipo de conhecimento que é a frônese. Essa parte do político, né, no final, ela é, de fato, complexa. Então, assim, como é que eu diria? Esse tipo de articulação, ele é dialético, mas quando se trata de questões políticas, ele não acontece somente pela dialética, tem que ter a frônese envolvida, que é essa expertise da ação mesmo moral, entendeu? Então, os indivíduos, eles precisam, para conseguir, né, fazer com que esse tecido seja um tecido de fato de proteção e garanta a felicidade da polis, a frônese ela vai operar, digamos assim, no sentido de preparar esses indivíduos, afastando eles do excesso da falta, aproximando eles, né, dessas opiniões, ele não fala em conhecimento, dessas opiniões a respeito do que é justo, do que é bom, do que é belo, do que é o bem, e aí então é como se assim, afinados e em torno de um laço divino, Platão fala, porque esses bens, eles são divinos, você sabe muito bem que, por exemplo, lá no Protágoras, esses dons, a justiça, né, o saber, né, de manuseio com fogo é dado pelos deuses, então esses dons, esses bens, eles são bens divinos, o político resgata isso, a lei trabalha, as leis trabalham isso também, então todas essas virtudes são bens divinos, então você tem que alinhar, e quem vai fazer isso é a frônese, você tem que alinhar esses indivíduos com esses bens divinos, então quando eles estiverem afinados com a justiça, afinados com o bom, afinados com o que é belo e com o que é o bem, e aí, então, você, né, vai ver, né, nesse processo de afastamento do que é excesso e falta, que, de fato, vai caracterizá-los como alguém que é corajoso, como alguém que é moderado, e aí você vai pegar esses indivíduos e agora o tecido vai poder ser construído, né, vai ser produzido. Então, a tarefa do político é essa. Depois desse processo de purificação ali, de educação mesmo, de preparação, ele vai tecer, né? Mas uma coisa que eu acho que merece falar é o seguinte, quando Platão começa esse processo de divisão por juntas naturais, ele pega lá, a ciência é um gênero, aí primeira divisão, teórica e prática. Aí você pega a teórica, aí você tem arquitetura
e matemática. Então, dividir por juntas naturais é encontrar exatamente aquilo que é o encaixe perfeito. Você pega a ciência e pode dividir ela em duas, teórica e prática. Aí você fala, opa, então agora vamos pegar as teóricas. Matemática, arquitetura. Então, aí vai dividindo. É encontrar juntas naturais nesse sentido, né? Dialético. Mas eu acho que todo esse exercício dialético que é feito nessa relação de gênero e espécie, ela pode ser feita com as virtudes. Mas eu acho que isso é um trabalho para frente muito mais trabalhoso de fazer, porque eu acho que as virtudes, elas também podem ter esse mesmo encaixe. Eu não encontrei isso em lugar nenhum, na obra de Platão, inclusive, mas eu acho que devido ao fato da alma ter essa tripartição, e o Aristóteles já coloca essa coisa classificada, coloca virtudes de intelectos, virtudes intelectuais e virtudes morais, você de caráter, você já vê as virtudes encaixando algumas delas nessa parte mais intelectual e algumas encaixando nessas partes mais móveis da alma. Então, eu acho que também é possível encontrar os encaixes dessas virtudes, né, a partir desse esquema de se espelhar nas juntas naturais. Aí tem que ver quem está no topo. Né? Tem que ver quem está no topo e a partir, né, do objeto que você está investigando. Se for a política, quem é a sabedoria que está no topo? Para mim, é a Frônesis. Né? Se você for considerar assim, o saber, né, prático. E aí, então, tem que ver as juntas naturais daquilo que vai se encaixando até pá. Então, no fundo, qual é a minha tese? Aquilo que o Sócrates estava tentando responder lá no Protágoras, se virtude é conhecimento, e ele continua com isso lá no Meno, virtude é conhecimento, se virtude é conhecimento pode ser ensinado, ele não consegue responder isso no Protágoras, não consegue responder isso no Meno, não consegue responder isso na República. Eu acho que ele responde isso no Político. Virtude é conhecimento, se ela for Frônesis. Então, tipo assim, a virtude pode ser conhecimento, virtude é conhecimento, mas que tipo de conhecimento? A Frônesis é um tipo de conhecimento político, né? Então, mas é complexo, é difícil, é uma pesquisa que tem que caminhar mais devagar e para frente. Mas eu quero, professor, eu sei que você está pesquisando isso, mas uma hora, assim, eu preciso ir ver isso aí, sabe? Entre os estoicos, essa coisa da articulação, porque eu penso que isso tem uma relação aí que não está tão distante, sabe? Aliás, eu acho que está bem conectado. Então, exatamente, né? Você falando aí, eu estou entendendo a partir do Epiteto, que o Epiteto, nesse ponto de vista, ele está praticando essa dialética, porque e ele fala justamente isso que você acabou de dizer. O objetivo não é só fazer diálises, antidiálises, que são termos que os históricos vão tomar para a sua lógica, né? Diálise, antidiálise, para fazer taxonomias de conceitos, né? E o Epiteto diz exatamente isso, que o processo de diálise, através da articulação, né, de Arthur, os conceitos, tem que culminar com a aplicação correta nos casos concretos, das substâncias concretas. Veja que interessante. Aí, tá vendo? Está falando mesmo que está falando de outras palavras, mas está dizendo exatamente o que você está dizendo. Exatamente, cara. Eu Então, vejo assim. Não basta você ter os conceitos bem ordenados na sua mente. Você deve ser capaz de articular esses conceitos e aplicá-los na realidade. É esse o ponto. Substâncias concretas. Exatamente. Eu vejo que a Frônesis, cara, é uma coisa para ser estudada, assim, nesse sentido. Eu, como eu falei, recentemente vi um texto, um artigo do Porriquet falando Frônesis, mas eles vão muito a Aristóteles, né? Porque o Aristóteles desenvolveu mais essa coisa da Frônesis como sabedoria prática, quando se trata de questões políticas. Mas, cara, ela tem que ser compreendida como isso, como um tipo de inteligência específico, né? Para dar conta disso que é a prática. Que eu acho que, por exemplo, os estoicos estão muito mais perto do que a gente ali dessa discussão, né? Então, mesmo que lá em Platão e Aristóteles, né, você tem que ver o que esses caras estão querendo dizer com o termo Frônesis, que eu acho que é uma coisa que ficou meio perdida, porque aí você traduz por prudência, você traduz por outras coisas, mas é um tipo de inteligência, cara. Eu tenho visto isso, assim, que é um...
uma hora, assim, eu queria ver você pegar um evento que tem um Zingano, por exemplo, porque é um cara que conhece muito Aristóteles, conhece Platão também, assim, é uma coisa para perguntar a esses caras aí, né? Eu estou falando no caso da minha pesquisa, assim, ó, cara, vamos ver o que recebi, me ajuda nisso aí, porque, de fato, devem ter estudado mais isso em Platão e Aristóteles, né? Mas a gente precisa olhar mesmo quem está discutindo isso, entendeu? Pessoal, vamos manter né, num tempo, eu acho, razoável, e queria agradecer a todos que tiveram presentes. Eu não sei se o Aldo quer dizer mais alguma coisa para finalizar. Eu agradeço a apresentação excelente do Corbani, agradeço também ao Afonso Júnior, que é meu doutorando pela UNB, estou estudando estratégia cênica, e também coordeno esse canal, né, no YouTube, excelente, de cultura. O André Capistrano, que também é meu doutorando pela UNB, estudando epiteto. Ao Joelson, que já é doutor, né? Terminou comigo o doutorado pela UFBA. E muito obrigado a todos vocês. É uma felicidade sempre estar junto com vocês e ouvir vocês falando. Muito obrigado. O Joelson trouxe a informação aqui que hoje é dia do filósofo, e eu acho que tem alguém querendo presente aí. Pessoal, temos mais uma pergunta, mas eu acho que você pode deixar aqui na descrição, né? E daí depois o Corbani vai descrição embaixo do vídeo, né? E aí a gente vai debatendo aí, tá? Bom, uma boa noite a todos. Obrigado, André. Obrigado, Joelson. E até a próxima. Obrigado, Corbani. Obrigado aí vocês. Obrigado pelo convite, pela troca de ideias aí. Obrigado, professor. Vamos conversar na semana que vem sobre os projetos aqui no Espírito Santo. Joel, sempre pode te ver, meu amigo, irmão. Valeu. Moço, André, obrigado aí pela recepção. E vamos nos encontrar aí uma hora para a gente botar o papo em dia aí numas mesas que a gente... Valeu? Umas mesas, né? 3 pontinhos. Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.